Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, pessoal. Né? Ainda dentro do contexto da cinemática vetorial, agora a gente vai abordar o movimento bidimensional, ou movimento 2D, que no caso aí seria o lançamento oblíquo de projéteis, certo? Só que aqui vamos fazer uma ressalva, né? Vamos colocar aqui uma observação. Que observação seria essa, Francisco? A observação é a seguinte: nesse problema aqui, né, nesse problema aqui de lançamento de projéteis, ou lançamento oblíquo de projéteis, lá ele vai ser praticamente, digamos assim, uma versão mais, digamos assim, elegante do que a gente viu lá na Física 1, né? Ou também esse conteúdo também pode ser utilizado pelo pessoal da Física 1, do início da graduação de curso de Engenharia Física, área de Ciências Exatas, ou também lá do pessoal lá do ensino médio. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que a gente vai fazer duas abordagens. Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma abordagem, por isso que eu coloquei essa observação aqui. Essa observação aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai não vamos considerar, né? A observação é o seguinte: a resistência do ar, né? O efeito da resistência do ar não será considerado, entendeu? O efeito da resistência do ar não será considerado. Quando falarmos lá da parte das leis de Newton, da dinâmica, certo? E aplicações, né? Aí a gente vai, eu vou voltar aqui com vocês, né? Eu vou voltar aqui nessa parte de lançamento oblíquo e aí vamos considerar o arrasto, né? O efeito da resistência do ar que a gente vai chamar de arrasto linear, certo? Mas isso aí vai ser depois, ok? Então, deixar claro aqui que essa primeira parte, né, desse lançamento de projéteis, né, movimento bidimensional, a gente vai considerar ele sem a resistência do ar, certo? Então, né, alguns já devem saber que o objetivo dessa parte aqui da matéria, né, do nosso curso de mecânica clássica, é o que? É responder as seguintes perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: como calcular, né, digamos assim, velocidade do ponto mais alto, né? Como calcular dois pontos. Aí tem o tempo de voo, né? O tempo que demora, uma vez que um objeto é lançado com um certo ângulo θ em relação à superfície. Como calcular o tempo de voo, né? O tempo que demora para ir percorrer todo esse percurso aqui, que a princípio a gente vai dizer que é parabólico, né? Existe um porquê depois que a gente vai mostrar porquê que o movimento de um lançamento de um projétil, né, onde a resistência do ar não é considerada, por que esse movimento, essa trajetória, né, descreve uma parábola, né, um movimento parabólico. Então, o tempo de voo que a gente vai chamar de tempo TV. Como calcular o tempo de voo? Item B, o tempo, né, de altura máxima. No caso aqui, o item A já responde o item B, né? Depois a gente volta aqui. Segundo ponto que a gente precisa tentar determinar é como, né, calcular a altura máxima ou a altura limite que o projétil alcança, né, atinge, né, que seria o valor máximo de y. Que aí a gente denota aqui por h, certo? Depois, uma outra pergunta muito importante também, que seria o item C. Qual é a velocidade do ponto mais alto, né? Qual é o vetor velocidade? Vou colocar assim, qual é o vetor velocidade V no ponto mais alto? Reparem que eu vou colocar ponto entre aspas, que na verdade é na posição, o termo correto é posição. Na posição em que verifica-se o máximo de y, certo?
Mas traduzindo a gente vai escrever dessa forma, no ponto mais alto. Ou seja, no ponto em que o valor de y é igual a h, ou seja, no valor de altura máxima. E aí, por fim, a gente tem uma outra pergunta, né? Que seria uma pergunta D, que seria qual é o valor do alcance, né? Qual é o alcance? Que no caso aqui, o alcance A, né? Ou a máxima distância que ele pode percorrer horizontalmente, ok? Que no caso aí seria no eixo X. Qual é o alcance A que um determinado projétil pode alcançar? Note que, repare que em momento nenhum eu falei da massa do projétil, né? Até agora eu não falei se a massa dele influencia ou não. Isso, pessoal, é proposital. E nos outros vídeos também, vocês perceberam que não comentei nada sobre a massa do objeto, né? Simplesmente coloquei do ponto de vista cinemático, só considerei as propriedades cinemáticas, não considerei a propriedade do objeto em si, como no caso aí a massa, né? Isso vai entrar quando a gente for falar exatamente da parte da dinâmica, ok? Porque eu vou mostrar para vocês que o que a gente chama de massa, né, a grandeza massa, ela está associada com uma característica, né, uma propriedade inercial da matéria, né? A parte da inércia. Mas isso aí é um assunto lá para a parte da dinâmica, ok? Então, pessoal, temos aqui essas 4 perguntas centrais, né? Existe uma outra pergunta, né, mas essa outra pergunta vai ser respondida depois. Então, primeira coisa que a gente tem que tentar visualizar o problema é o seguinte: como que ao olhar esse problema a gente consegue resolver? Tipo assim, eu olhei para o problema, eu tenho essas 4 perguntas aqui a serem respondidas, e aí vem a seguinte pergunta na mente, né? Além dessas 4, como eu digo assim, por onde começar a resolver isso? Primeira coisa, sempre do início, né? Como dizia um ditado, você começa do começo, né? Isso é redundante, até um pouco engraçado, mas é assim mesmo que a gente tem que fazer, começar do começo. E no caso aqui, como é que é o começo? O começo é o seguinte: eu tenho que definir as minhas condições iniciais. Então, o primeiro passo aqui, primeiro passo é o que? Definir as condições iniciais. Iniciais do problema. E que condições iniciais do problema é esse? Certo? Aqui não é um i, tá, pessoal? Aqui é 2 pontos, mas por algum motivo ele ficou desse jeito. O primeiro passo é o que? Definir as condições iniciais. E quais são as condições iniciais? No caso aqui, eu tenho conhecimento de um vetor velocidade inicial, que é o v0, certo? E um ângulo de lançamento, né, em relação à superfície da qual ele foi lançado, o ângulo θ, certo? Essas aqui são as informações iniciais que eu tenho, ok? Então, como que a gente vai basear isso aqui? Primeira coisa, isso aqui é um movimento bidimensional. Então, se o movimento é bidimensional, isso quer dizer que ele é composto por 2 outros movimentos. O movimento em outras 2 dimensões. No caso aqui a gente tem a dimensão horizontal, no caso se a gente for fazer uma analogia do lançamento de algum objeto, e a componente vertical, que no caso seria aqui o y, né? Então são 2 dimensões. Então, se são 2 dimensões, eu tenho que resolver esse problema para 2 dimensões. Só que eu posso resolver ele desmembrando esse sistema em 2 equações diferentes. No caso, 2 equações para velocidade, 2 equações para posição, certo? E assim, no caso, se fosse um movimento tridimensional, que aí seria um pouquinho mais complicado de visualizar, teria uma outra equação da posição e uma outra equação da velocidade também, certo? Então, esse é o primeiro passo, definir as condições iniciais. O segundo passo é o que? O segundo passo, qual é o segundo passo?
Ou a segunda maneira, o segundo passo é você o quê? Separar os movimentos, né? Separar os movimentos. Não só separar os movimentos, mas também identificá-los, né? E identificá-los. E identificar os mesmos. Então temos o segundo passo, separar os movimentos e identificar os mesmos. Como assim? Por exemplo, nesse caso aqui é um movimento de projétil, onde não estou colocando a resistência do ar. No caso aqui o x seria o alcance, a distância percorrida, né, horizontalmente na superfície de um local onde um objeto foi lançado. E o eixo y ele seria a altura. Então, se tem altura, nós vimos anteriormente que existe um vetor de aceleração, né? Que a gente vai falar posteriormente dele. A gente não vai dizer como, da onde ele surge. A gente vai dizer aqui agora que ele está presente. E a gente vai chamar de vetor gravidade. Na verdade, eu estou sendo um pouco preguiçoso. Na verdade, é o vetor aceleração. No caso aqui, é o vetor aceleração da gravidade, né? Ou o vetor da aceleração gravitacional, devido à ação gravitacional. Então, quando a gente chegar novamente, quando a gente chegar na parte da dinâmica, a gente vai dar um foco aqui, qual é o sentido desse vetor gravidade, qual é a origem dele, certo? Mas isso só quando chegar na parte da dinâmica, ok? Então temos aqui um vetor aceleração gravitacional que aponta nessa direção, certo? Ele tem a tendência de, digamos assim, fazer com que todos os objetos que são lançados na atmosfera terrestre e que não sofrem a ação da resistência do ar, ele vai estar submetido a uma aceleração gravitacional, certo? Que vai fazer com que ele retorne novamente para a superfície. Como vocês podem ver, não existe vetor gravidade na direção x, certo? É só, digamos assim, associada com a coordenada y, que aí seria o que? Uma equivalência à altura, né? A coordenada vertical. Ok? Então, quais são os movimentos? Eu tenho um movimento, então voltando aqui, eu tenho um movimento em x e o outro movimento em y. Como eu tenho uma presença de uma aceleração, que no caso aqui ela não está ajudando, quer dizer, ela não ajuda na hora de subir, mas na hora de descer ela ajuda, né? Que tem um ditado que diz, para subir é difícil, agora para descer, né, é bem fácil. Então, por quê? É mais fácil você descer de uma montanha do que subir, né? Ou de um local íngreme, que aí você não precisa fazer tanto esforço, porque a gravidade ajuda, né? Claro que por trás de toda essa frase que eu falei existe os porquês. Lembrando que aqui nessa parte da matéria a gente não vai entrar nos porquês no sentido da origem do que a gente chama de gravidade, né? Por que é fácil da gente descer? A gente não entra nessa questão agora da causa do movimento ou da causa desse G. A gente vai dizer, olha, existe esse G e esse G ajuda a gente a descer, certo? Nesse ponto é assim. Então o que vai acontecer agora? Em x, repare que não tem uma aceleração. Então não há presença de aceleração. Então, consequentemente, a gente tem o que? Um movimento uniforme, certo? Já no y, a gente encontra sim a presença de aceleração, que é o g. Então, consequentemente, a gente tem um movimento uniforme variado, certo? Ou um movimento uniformemente variado, né? Aí é só uma questão de nomenclatura. Enfim, então,
No eixo X não tem aceleração e no eixo Y a gente verifica uma aceleração, certo? Com base nessa segunda informação, né, desse segundo passo, vamos para o terceiro passo. Terceiro passo implica o quê? Implica agora a gente realmente desmembrar esse movimento. Só que aí, repare que com base no primeiro passo, a gente vê que tem um vetor velocidade aqui, não tem? Esse vetor velocidade, ele tem, digamos assim, uma, abre aspas, existência, né? Fecha aspas, tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Ou seja, ele possui uma componente em x e uma componente em y. Ou seja, ele possui a componente na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Certo? Então a gente tem que abrir esse vetor em termos de componentes, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiramente escrever, olha, o vetor V0, ele é o que? Ele vai ter uma componente, que a gente vai chamar de V0, x, unitário i, lembrando que a gente tem um unitário na direção x, mais um V0y, componente j. A princípio é isso, mas repare o seguinte, esse ângulo θ aqui não está aqui à toa, né? É necessário a gente reescrever essa componente em termos do ângulo θ. E aí vimos isso na primeira aula, se eu não me engano, eu mostrei para vocês, ou na segunda aula, como escrever um vetor em função desse ângulo θ, dentro ainda das coordenadas cartesianas, certo? Da coordenada cartesiana, do sistema cartesiano de coordenadas. Então isso aqui vai ser o seguinte, olha, o meu V0x, na verdade ele pode ser dado o quê? Pelo módulo do vetor V0, que é o próprio V0, que multiplica quem? Que multiplica o cosseno do ângulo θ, certo? Unitário i, mais quem? Mais, perdão, aqui está errado, é só isso, certo? E aqui eu ponto e vírgula, né? E o vetor e a componente V0y vai ser quem? O módulo do vetor V que multiplica o seno de θ. Isso aqui é a relação triângulo-retângulo que você vê se você traçar hipoteticamente um triângulo retângulo, né? Você vai ver que a componente V0x está aqui, certo? O vetor V0x. E aqui você vai ter o vetor V0y, certo? E aí você pega o módulo deles e aí você acha quem são essas componentes, ok? Certo? E aí a gente substitui. Logo, consequentemente, a gente vai ter o quê? Que o vetor V0, aí sim vai ser um vetor V0 cosseno de θ, unitário i, mais V0 que multiplica seno de θ unitário j. Isso aqui é importante, então vamos frisar ele aqui, certo? Esse camarada aqui é importante, ok? Então vamos deixar ele aqui marcado. Ok, então a gente já sabe quem é o V0x e já sabemos quem é o V0y, certo? E a gente já sabe quem é o vetor velocidade inicial. Isso aqui também é importante. Então, vamos deixar marcado aqui. Mesma coisa aqui, vamos deixar ele marcado aqui também. Certo? Destacado. Então, uma vez que o terceiro passo foi dado, a gente desmembrou. Agora a gente dá continuidade, que é o quarto e último passo. Que é resolver o problema, né? O quarto e último passo, que é o passo mais, digamos assim, longo, né? A gente vai tentar fazer, né? Vamos trabalhar aqui cada equação de movimento, né? Lembrando que equação cinemática, né, de movimento não é equação dinâmica de movimento, certo? Então a gente vai trabalhar isso aqui agora, né? Eu vou trabalhar com vocês aqui agora essa parte aqui.
certo? Vamos esmiuçar cada componente aqui, cada movimento, né? Cada dimensão. Primeiramente, a gente vai fazer do mais simples. O que é o mais simples? O mais simples é o seguinte: a gente vai desmembrar, né? A gente já desmembrou esse movimento em movimentos únicos, separados, que são independentes entre si, que uma vez que constituídos, né, somados, você gera um movimento bidimensional, que aí ele vai gerar essa trajetória aqui, certo? Então a gente pode, digamos assim, desmembrar esse movimento em dois movimentos, como foi feito aqui no passo 2, certo? Feito isso, a gente escreve as equações. Repare que é um vetor, né? Então a gente vai escrever o seguinte: isso aqui é só para você ter uma ideia. Então eu tenho que o meu vetor posição, certo? O meu vetor posição, ele é o que? Um vetor posição inicial, certo? Que é o que a gente viu lá na parte de cinemática na primeira aula, né? Mais quem? O vetor velocidade, que multiplica o tempo, certo? Mais o que? O vetor aceleração, divididos por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Isso aqui é o que a gente tinha chamado lá de função da posição, né? Ou do vetor posição em função do tempo, ok? E aí a gente vai separar em duas partes. A primeira aqui é em x e a outra em y, ok? Em x, como é que vai ficar esse camarada aqui? Eu vou ter um x unitário i igual a um x0 unitário j. Oh, perdão, desculpa. A gente corrige aqui. Um x unitário i, certo? Mais quem? Um v0 x unitário i que multiplica t mais um ax sobre 2 unitário i t ao quadrado, certo? Como esses movimentos são independentes, não existe uma dependência entre eles, a gente pode simplesmente ignorar esses vetores unitários aqui. Só escrevi para poder ter ideia de que a gente está no movimento onde você tem vetores, certo? Você tem a presença de vetores, então a gente está trabalhando um movimento em que eu estou vendo um movimento bidimensional, então não tem como fugir disso. Mas, como os movimentos são independentes um do outro, então a gente pode simplesmente associar um movimento unidimensional para cada um deles, ok? E aí vem a grande questão, ó. Se de acordo com o passo 2, o x não há presença de aceleração, então é um movimento uniforme. Então esse camarada aqui já é de cara jogado fora, ó. Aqui eu esqueci, tem um quadrado aqui, tá? Então esse camarada aqui já é jogado fora. Então de cara a gente já sabe que o x em função do tempo é o que? A posição inicial, né? Em relação, no caso do eixo x. O V0x é esse camarada aqui, que é o V0 cosseno θ, e a gente vai substituir V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo. Acabou. Então aqui a gente já tem a primeira equação da posição para o eixo horizontal, certo? Em relação a y, eu vou fazer a mesma coisa. Então vou ter um y. Não preciso fazer o j agora, porque vocês já sabem que eu estou desmembrando em dois movimentos independentes um do outro. Então não preciso ficar colocando unitário j, unitário j. Então é simplesmente, eu sei que aqui na coordenada y, eu vou ter um movimento unidimensional nessa coordenada, que ela é independente da coordenada x. Então não preciso ficar explicitando os vetores unitários, certo? Já está subentendido. Então eu vou ter um y igual a y0 mais um v0 y t mais uma aceleração y t ao quadrado, certo? E aí eu vou abrir essa expressão, que nem eu fiz aqui com x. Então eu vou ter um y em função do tempo igual a um y inicial mais um v0 seno de θ que multiplica t. E aí vem a grande questão.
esse AY aqui, repare que é um vetor. Só que a componente do vetor, a gente está fazendo a componente do vetor, do vetor A, que vocês estão vendo ali, na coordenada Y. Esse AY aqui, a gente vai colocar o que? Vamos olhar aqui a nossa figura aqui em cima novamente. Qual é o vetor aceleração que está atuando na coordenada vertical? É o vetor G. Se a gente escrever em termos de componentes, como é que fica esse camarada aqui? Eu tenho que o vetor G, ele é quem? Ele é menos, porque está na orientação contrária à orientação positiva do eixo da coordenada vertical. Aí você coloca G, que é o valor, no caso aí o módulo dele, multiplicado pelo unitário J. Então a gente vai pegar esse camarada aqui, ó. Vamos pegar esse camarada aqui e vamos transportar ele lá para baixo, lá para a equação aqui embaixo, ó. Então o AY aqui, ele é identificado como sendo quem? O AY ele vai ser identificado, vou colocar aqui um lembretezinho aqui, né? Então note que o AY, na verdade, ele é menos G. Então isso aqui é a nota. Seria, digamos assim, uma observação. Então aqui, quando a gente for substituir, vai ficar menos GT ao quadrado sobre 2, ok? Então essa aqui seria a equação da posição, ok? E agora, Francisco, eu resolvi o problema? Ainda não. A gente vai suar um pouco aqui para ver se a gente resolve esse problema. Aqui eu estou destacando porque a gente vai usar isso aqui depois, certo? Então, qual é o próximo passo? É definir as velocidades. Então eu sei o que? Vetorialmente, eu tenho que o vetor velocidade em função do tempo, né? Vai ser quem? O vetor velocidade inicial mais o que? O vetor aceleração que multiplica o tempo, certo? Da mesma forma que eu fiz o x e para o y, eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter para o x e eu vou ter para o y. Então no caso do x, o que acontece? Eu vou ter um Vx, certo? E esse Vx, ele vai ser quem? Ele vai ser igual a um V0, né? Um V0x, certo? Ok? Mais quem? Mais nada, né? Porque não tem aceleração. Então acabou aqui. Então o V0x, o Vx na verdade é um V0x que vai ser quem? V0 cosseno de θ. E acabou a história. Certo? Repare por que eu não coloquei, por exemplo, um AXT. Porque não tem aceleração na coordenada horizontal, né? Não existe aceleração. A gente identificou que no eixo horizontal, né, na coordenada horizontal, não existe aceleração, né? Então é um movimento uniforme. Então qual é a característica do movimento uniforme? Velocidade constante, certo? Então o V0 vai ficar só isso. Então o V0 é cosseno do ângulo. Então aqui a gente já fechou como é que é o Vx, certo? No caso aqui do Vy é um pouco diferente. Então eu vou ter um Vy, vai ser dado em função do tempo, né? Então a gente tem um Vy em função do tempo, que vai ser um V0y, certo? Menos um vetor, a gravidade, que multiplica t. Repara que eu já coloquei na condição de j, né? No unitário j, e já peguei a componente AY e substituí pelo menos g, certo? Aí a gente transforma esse Vy naquela componente que a gente tinha calculado anteriormente, que vai ser o V0 seno de θ, certo?
menos G que multiplica T. Isso aqui é um outro resultado importante também. Pronto. Uma vez que a gente definiu as equações da posição e da velocidade para cada coordenada, né, para cada, digamos assim, para cada coordenada, agora a gente consegue tentar resolver aquelas 3 perguntas, né? O A, B, C aqui em cima, ó. O A, B, C, D, na verdade são 4. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: o tempo que demora para ele fazer todo o percurso. Ele é lançado aqui da superfície, desenvolve uma certa trajetória, um certo movimento e novamente ele acerta a superfície depois de percorrer uma distância A, certo? Então a gente tem que tratar da seguinte forma: qual é, nesse caso aqui na pergunta A, qual é a coordenada que vai me dar essa informação? É o X ou é o Y? Certo? Eu não posso usar o X, porque o X é um movimento constante. Para responder a pergunta A, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer o Y, certo? Eu tenho que fazer o Y. Então, nesse caso aqui, como que a gente faz isso? A pergunta A e a pergunta B, elas estão, na verdade, uma pergunta só. Ah, Francisco, por que uma pergunta só? Vocês vão verificar que um depende do outro. Se você calcula a altura, o limite da altura máxima, ao mesmo tempo você vai calcular o tempo que demora para chegar nessa altura máxima e vice-versa, certo? Então esse AB vai ser uma pergunta só, que a gente vai aglutinar numa pergunta só aqui, ó. A gente vai aglutinar, né, juntar, na verdade, né, fazer uma sinergia de uma pergunta só. Então a pergunta, na verdade, se torna uma pergunta única. Qual é o tempo, qual é a altura limite e qual é o tempo de voo? Então uma pergunta só. Então para responder essa pergunta só, que é a junção do A e B, o que vamos fazer primeiro? A gente vai olhar para a figura novamente aqui em cima e vamos pensar, puxa, o que acontece quando ele atinge a altura máxima? Então aqui, esse ponto aqui, que vamos chamar de ponto, vamos colocar aqui ponto 1. Esse ponto 1 aqui, o que acontece nesse ponto 1? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar. Nesse ponto 1, voltando aqui embaixo, nas equações, ele atingiu, então vamos colocar aqui, de acordo com a figura, né? No ponto mais alto, vou colocar aqui embaixo, ó. Então, no ponto mais alto, ou seja, quando y é igual a h, o que acontece com a velocidade em relação à coordenada vertical? Né? Qual é o valor de Vy nesse ponto? Qual é o valor de Vy? Certo? Repare o seguinte. O que acontece nesse ponto mais alto? Você tem aqui a trajetória, vem o objeto, chegou nesse ponto. Esse aqui, digamos assim, seria o ponto mais alto, né? Aqui ele atingiu a altura H maiúscula e aí depois ele vai descer, né? Até atingir a superfície novamente. Ok, até atingir a superfície novamente, né? Vamos apagar aqui. Então, nesse ponto aqui que a gente chamou de ponto 1, o que a gente vê em relação à velocidade? A velocidade Vx, ela vai ser sempre uma constante. Ela não vai depender do tempo. Então, nada muda. Vx é constante. Então, não ocorreu alteração nenhuma. Porém, Vy, o que acontece com o Vy? Que foi a pergunta aqui. Nesse caso aqui, quando ele atinge o ponto 1, exatamente nesse instante, o meu Vy ele é igual a zero. Certo? Por quê? Porque ele não está mais ganhando altitude. Imagine assim.
ele não está mais, digamos assim, variando a altura y no sentido de crescer, né, de ganhar mais altitude. Na verdade, ele atingiu o limite da altura. Nesse ponto, por um instante de segundo, né, ou por milionésimo de segundo, a velocidade Vy dele é igual a zero, certo? E aí nessa fração de tempo, né, associada a esse ponto 1, né, da trajetória dele, a velocidade Vy é igual a zero, certo? Então, como é que vai ficar a equação? Vamos fazer o seguinte, vamos numerar as equações, né? Vamos chamar isso aqui de equação 1, vamos chamar isso aqui de equação 2, equação 3 e equação 4, certo? Então isso implica que, logo, isso implica que a equação 4 assume a seguinte forma, certo? Então eu vou ter que V0 seno de θ menos g que multiplica t. Repare que esse t aqui agora é um t que está associado com a altura máxima, né, que ele atingiu. Então a gente vai colocar um t hzão, né? Esse t subíndice h maiúsculo está associado com a altura máxima. E isso vai ser igual a zero, certo? Então a primeira consequência disso aqui é a gente achar o que é o tempo que demora para atingir a altura máxima, que vai ser o que? O V0 seno de θ divididos pela gravidade. Esse é o tempo para demora para atingir a altura máxima, certo? Achamos o tempo para atingir a altura máxima. Francisco, mas eu quero o tempo de voo. Então, essa figura aqui não está muito boa. Vamos olhar para a figura inicial lá em cima, certo? Eu atingi o tempo de altura máxima. O que eu quero saber é o tempo de voo, certo? É o tempo de voo. É o tempo que demora para fazer toda a trajetória, para sair da superfície, percorrer o ponto mais alto, descrever essa trajetória parabólica até atingir novamente a superfície, que é o tempo de voo, certo? E aí a gente volta aqui na superfície, no gráfico aqui em cima, no desenho, que aqui está bem mais trabalhado. Repare o seguinte. O que foi que eu coloquei aqui na observação? A resistência do ar não será considerada, né? A gente não será considerada a resistência do ar. Então, se não há resistência do ar, eu não tenho ação de nenhum tipo de fator que altere, né, a velocidade, no sentido de tipo, vou desviar, vou alterar de forma intencional. Não, certo? O que ocorre aqui é o que? É simplesmente a evolução da cinemática. Não existe a ação, certo, de algo externo que mude a velocidade, certo? Ok? Não existe, eu vou usar agora aqui a palavra ação, mas depois a gente vai ver que na verdade não é ação, é uma força, né? A ação aqui está substituindo aqui a palavra força. Então a gente vai usar o conceito de ação por enquanto. Não existe uma ação que faça com que atrapalhe o movimento. Vamos usar também esse termo aqui por enquanto. Então, devido a essa questão, a gente verifica que existe uma simetria no problema. Vocês podem observar que existe uma simetria do ponto de vista da trajetória do objeto que ele desenvolve. Se existe uma simetria, então vamos pensar o seguinte. Existe uma simetria, certo? Porque essa resistência do ar não está influenciando. Então, devido a essa simetria, eu posso afirmar, né? Eu posso inferir que o tempo que demora para ele atingir a altura máxima é exatamente o tempo que demora para ele voltar à superfície, devido à simetria do problema. Então, devido à simetria do problema, eu posso afirmar que o tempo de voo é o dobro do tempo de altura máxima, que é o TH grande. Então, eu posso escrever aqui o seguinte: o tempo de voo, né, ele é exatamente o dobro do tempo de altura máxima. Então isso vai me dar um 2
V0 seno de θ, né, divididos por G. Então a gente já respondeu a nossa primeira pergunta. Na verdade, a gente já respondeu uma pergunta ainda, digamos assim, meio que sem querer, e acabamos respondendo essa aqui também, né? Então vamos marcar isso aqui como sendo uma solução e isso aqui também como sendo outra solução, certo? Que é o tempo de altura máxima e o tempo de voo, certo? O que precisamos saber agora? Precisamos saber qual é a altura máxima. Então aqui, agora a próxima pergunta é a altura máxima. Então, próxima pergunta, qual é a altura máxima? Qual é H, né? Qual é a altura máxima? Ou a altura H? Vamos colocar a altura, né? Que é a pergunta do item B. Muito bem. O que acontece também? A gente já sabe qual é o tempo de altura máxima, que é esse V0 seno θ. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o quê? A equação 4? Não, a gente tem que usar a equação o quê? 2, né? Vamos utilizar a equação 2. Aqui, ó. Então vamos pegar o resultado aqui, esse resultado aqui do TH, V0 seno de θ sobre G, e vamos aplicar aqui na equação 2, certo? Então, ao fazer isso, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Eu tenho y é igual a y0 mais v0 seno de θ. Aí tem um t, né? O t a gente coloca por tempo de altura máxima, que vai ser um v0 seno de θ sobre a gravidade menos a gravidade divididos por 2 multiplicados por quem? Pelo tempo de altura máxima, que é o nosso amigo aqui também. Continuar aí vai ter o que? O v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ divididos por g ao quadrado, certo? Ok? Já pegando, já vamos ao quadrado. Aí agora é só fazer uma manipulação aqui dos termos. Y é igual a quem? Y0 mais V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ divididos por G menos, aí você vai ter aqui, ó, esse fator G aqui, vou colocar em vermelho aqui, esse G aqui morre com um outro G, e aí fica só um G quadrado aqui embaixo, G dividido por G quadrado dá G, ok? Então vai ficar menos V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ divididos por quem? Divididos por 2G. Então eu vou fazer o que? Uma multiplicação aqui do fator 2 aqui do 2G aqui no numerador, né? Então no caso aqui, como é que fica? Vai ficar 2GY0, né? Porque MMC entre aqui como se tivesse 1, né? 1G e 2G é 2G. Aí multiplica aqui por 2G, multiplica aqui por 2 e aqui multiplica por 1, né? Aquele MMC que a gente fazia lá no passado, lá do ensino básico. Ok? Vai ficar 2GY mais V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, tem um fator 2 aqui, né? Menos V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, abre parênteses, vamos usar uma régua aqui agora, né? Para ficar a fração bem determinada, né? Divididos pelo fator 2G. Agora vamos pensar um pouco, se eu parto da superfície, o ponto de origem da qual ele foi lançado é exatamente coincide com a origem do sistema de coordenadas,
O valor do y0 é igual a zero desde que ele parte da origem, né? Partiu da origem do sistema de coordenadas, né? Do sistema cartesiano. Do sistema de coordenadas, vou colocar aqui do sistema de coordenadas. Se isso é obedecido, eu já posso colocar esse y0 igual a zero. Traduzindo, se ele foi lançado do chão, onde aqui daria o nível 0 de altitude, eu posso dizer que o y0 é igual a zero, certo? Então esse camarada aqui a gente joga fora. E aí a gente chega no resultado que vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter um y, certo? Que vai ser igual a quem? Esse y aqui, na verdade, ele vai ser, agora o h. Porque é o tempo, é a altura máxima, né? Então esse y agora ele assume o valor de h, que consequentemente vai ser o quê? Vai ser 2v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai dar o quê? v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, divididos por quem? Pelo fator 2g. Então esse aqui é um outro resultado importante, certo? Eu tenho que o meu h, a minha altura máxima, ela é dada por essa relação, ok? Então já respondemos o tempo de voo, o tempo de altura máxima e a altura máxima que ele percorre. Vamos ver quais são as outras duas perguntas. As outras duas perguntas que tínhamos formulado eram o que? Qual é o vetor velocidade no ponto mais alto da trajetória? Então, peraí. Então o ponto mais alto da trajetória, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, olhando a trajetória aqui, vamos olhar aquela trajetória lá de cima que é melhor. Está bem desenhada. Então voltando aqui, eu quero saber o vetor velocidade. O vetor velocidade, ele está aqui. Para onde que ele está apontando o vetor velocidade? Aqui? Aqui? Ou vai ser a união dos dois? Na verdade, ele está nessa direção aqui, ó. Vamos fazer com cores diferentes. E no eixo horizontal, vamos colocar azul. Então, esse aqui é o vetor Vx. No eixo vertical, colocar aqui em vermelho, colocar uma cor mais fria, né? Colocar branco. No eixo vertical, eu tenho aqui o vetor nesse ponto, né? Não estou colocando aqui exatamente em cima para não ficar em cima do H. Mas é como se ele tivesse aqui. Não, vou fazer desse jeito, né? Vamos tirar daqui. Vamos apagar aqui esse H, né? Que é a gente já sabe que isso aqui é a altura máxima. Então esse aqui é o ponto mais alto. Então aqui eu tenho que o vetor velocidade. Qual o vetor velocidade aqui? É aí que está a questão, né? Tá certo isso que eu fiz? O vetor Vy? Não, tá errado, né? Porque nesse ponto 1 eu sei o quê? Que o vetor Vy, na verdade, ele é zero, né? Nesse ponto aqui, certo? Esse é o único ponto em que o vetor velocidade Vy, ele é zero. Então a gente apaga aqui e não coloca mais nada. Simplesmente a gente diz o seguinte, ó. Nesse ponto 1, o vetor velocidade, né? O vetor velocidade é simplesmente o vetor Vx, ok?